No quadro Nossa História, você acompanha o quarto episódio sobre as experiências de fé dos pioneiros das Assembleias de Deus em Santa Catarina. Acompanhe. Nossa História. A Assembleia de Deus em Santa Catarina produziu inúmeros obreiros que influenciaram a sociedade. Em Blumenau destacou-se Valdemar Quinas. Incansável, ele sempre investiu na evangelização de crianças e trabalhos sociais. Foi dele a iniciativa de fundar o Lar Betânia, obra reconhecida pela sociedade blumenauense. Ele sempre inspirou inteira confiança, e sempre aquele homem sincero, verdadeiro, e eu trabalhei junto com ele muito tempo, e este era o Valdemar Quinas. Outro obreiro influente é o pastor Cezino Bernardino. A ênfase dele é o suporte aos missionários. Todos os anos, milhares se dirigem a Camboriú para participar dos Gideões Missionários da Última Hora, uma obra que mantém inúmeros missionários fora do Brasil. Então a gente acompanhou o trabalho desse Zino Bernardino desde o início, quando ele procurava a nossa casa, a casa do pastor Pacheco, que tinha lá um estúdiozinho de gravação, para gravar as fitas dos Gideões Missionários para poder rodar na Rádio Marumbi. E Deus operava muito porque tinha muitas vigílias, muitas orações, muita busca do poder de Deus. E aí Deus revelou para o pastor Cezino Bernardino, em profecia também falou, de que deveria colocar o nome Gideões Missionários da Última Hora. Nossa História. Precisamos orar pelas famílias. Um estudo realizado por uma organização não governamental com sede na Suíça foi divulgado com alarde na semana passada. A pesquisa mostra que na América Latina os índices de violência doméstica são elevados. 1 em cada 4 brasileiras sofre com a violência doméstica. A cada 15 segundos, uma mulher é atacada no Brasil. Na entrevista do repórter Jorge de Andrade, você vai ver que somente a palavra de Deus pode transformar o destino de uma pessoa que foi vítima da violência doméstica na infância. A equipe de reportagem do Movimento Pentecostal veio a Camaçari, no interior da Bahia. Nós encontramos na cidade com Sônia Porfírio. Ela viveu a violência doméstica bem de perto, dentro do lar. Como consequência, a vida dela teve desdobramentos muito negativos, o que culminou com o encontro com Jesus. Sônia, de que forma a violência doméstica influenciou a sua vida? A minha mãe, ela não tinha condições financeiras de sustentar a gente. Meu pai, ele bebia muito e ele perseguia muito a gente. Minha mãe ficava pelas ruas, dormindo de casa em casa. Muitas das vezes ele estava para chegar às noites e ela tinha que sair levando a gente, outras coisas, porque ele vinha para poder maltratar ela e a nossa pessoa também. E minha mãe, de repente, ela não tinha como sustentar a gente. Foi muito batalhadora, sofreu muito, trabalhou nas roças. Minha mãe também muito revoltada, ela maltratava a gente, amaldiçoava. Botava para fora de casa constante, porque ela também estava muito revoltada. E eu passei a conviver na casa de um vizinho. Um certo dia apareceu uma família vindo de Salvador. Passou naquela cidade, me viu nas ruas, sentada ali no passeio, e perguntou para mim se eu queria ir para Salvador. Eu tinha sonho de conhecer Salvador. E eu disse para ela que eu queria. Ela disse, vamos falar com tua mãe. E chegando lá, minha mãe disse, pode levar. Na verdade, ela queria se livrar da gente, porque ela não tinha condições para nos sustentar. Esta família me trouxe para Salvador. Cheguei em Salvador, trabalhei muito com esta família, o qual ela me colocava para trabalhar como escrava mesmo, eu tinha que trabalhar muito. E um certo dia eu fiquei doente e descobriu que eu estava com tuberculose, o qual eles me colocaram dentro de um quarto. Naquela época eles separavam os talheres, separavam pratos, copos e isolava totalmente a pessoa porque eles tinham medo de pegar esta doença.
E chegou um certo tempo que ela resolveu me mandar embora. E o que aconteceu em relação a isso? Comecei a viver nas ruas, o qual ficava encostada em uma barraca, esperando um homem se aproximar de mim para me pagar um lanche. E quando eles me pagavam aquele lanche, imediatamente eles me levavam para um motel. E era uma vida miserável, eu não queria viver isso. Mas eu era uma adolescente que não tinha ninguém. Sônia, como é que foi o seu encontro com Jesus? Certo dia havia um evangelismo em uma praça, o qual foi uma batalha muito grande. Eu ouvia duas vozes, ouvi uma voz quando me convidava para estar naquele evangelismo, e ouvi outra voz quando me mandava ir para casa. E naquele dia, ouvindo essas duas vozes constantes, uma grande batalha, naquele dia eu acredito que o Senhor, Ele venceu para me dar vitória. E eu voltei àquele evangelismo e uma jovem olhou para mim e disse: você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? E eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter aceitado Jesus. E vi começar as coisas mudar na minha vida. Deus colocou um homem na minha vida, o qual resolveu me assumir. E tive com ele 3 filhos. Sônia, no nascimento do seu filho aconteceu um fato trágico. Dia 11 de agosto, era o dia dos pais, era um filho homem que ele tanto queria, e ele estava muito alegre indo à maternidade me visitar. E chegando aí no Detran, ele foi saltar do ônibus e ele escorregou e bateu a cabeça no meio-fio e ele morreu. Quando eu vim saber, ele estava no Nina com 3 dias. E quando eu soube que ele estava morto, eu entrei em uma depressão, que para mim foi muito difícil. Pensava comigo, como vou criar esses 3 filhos, essas 3 crianças, sem pai? Tinha o meu esposo como se fosse o meu Deus. Então foi no sofrimento que você conheceu o Senhor Jesus mais de perto, não foi? Exatamente. Passei a conhecer a Jesus. E convidei a Jesus para ser o tudo na minha vida. Entreguei os meus caminhos para Ele e confiei totalmente nele. E com a ajuda de Deus, através de muitas orações, criei estas crianças que Ele deixou com 6 anos, com 2 anos e esse na maternidade. Como é a sua vida hoje? Hoje eu sou feliz, tenho muita paz, criei os meus filhos, hoje estão tudo grande, tudo servindo ao Senhor. Na minha casa tem paz. Tudo que tenho, que conquistei, com certeza foi Jesus que me deu, porque eu não era merecedora. E eu não acreditava em tudo isso que Deus fez na minha vida. E hoje eu tenho tudo. Na sua opinião, seria a pobreza uma justificativa para a violência doméstica? Eu acredito que essas coisas não justificam. O que traz a violência nas famílias, nos lares, é falta de Jesus. Falta de paz dentro do ser humano. Porque quando ele tem paz, quando ele tem Jesus, com certeza, ele pode superar